E aí pessoal, tudo bom? Tassis novamente aqui, trazendo mais um episódio da série de quadrinhos do mês de abril, aí do Opina Eventos. Espero que todos estejam bem, espero que todos estejam em casa. E gente, lembrando, vamos dar aquele like legal no nosso vídeo para que a gente, sinta aquela motivação de continuar fazendo esses vídeos para vocês. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito, compartilha com seus amigos. E hoje nós vamos dar continuidade à série de quadrinhos. A gente vai falar agora da década de 50 e as repercussões do Comic Code Authority, que foi preciso ser criado por causa da polêmica que os quadrinhos estavam causando na sociedade do final da década de 40 para o começo da década de 50. No episódio de hoje a gente vai tentar pegar a década de 50 inteira, porque é o começo da Era de Prata, minha gente. A gente já saiu da Era de Ouro, vamos começar agora a Era de Prata, e a gente vai começar a ver nomes e personagens, né, conhecidos aí, mais conhecidos de vocês. A gente falou muito personagem aí, muito antigo, da década de 30 e 40, talvez muita gente aí que esteja assistindo não conheça. Você mais novinho, né? A gente que já tem lá uns cabelinhos brancos, já sabe o nome desses personagens, já sabe de quem se trata. Mas você mais novinho talvez não conheça. A partir de agora vai começar a aparecer muito nome conhecido, muito rosto conhecido aí. Vamos para o vídeo. Kiburusu, né? No episódio passado a gente viu que o Frederick Weston começou a causar problema aí, começou a dar umas declarações sobre os quadrinhos não muito boas, e como ele é um psiquiatra e psicólogo aí, o cara foi ouvido, né? A galera deu ouvidos ao que ele falou, né? Então ele começou uma certa polêmica aí sobre os quadrinhos que afetou muito a indústria. Uma indústria milionária, minha gente, né? A indústria dos quadrinhos é milionária até hoje. Então o cara começou a falar umas coisas sobre que os quadrinhos afetavam a juventude, né? Afetava a personalidade e o comportamento dos jovens. Uma equipe de pessoas aí em Cincinnati se reuniu para analisar o impacto que os quadrinhos têm na sociedade, e viu que ele realmente influenciava a sociedade, e principalmente os jovens, e depois o Congresso americano entrou na briga, fez uma pesquisa e descobriu que não somente os jovens e as crianças liam quadrinhos, adultos liam muito quadrinhos, né? Então vamos começar falando agora do começo da década de 50. Vamos começar aqui a primeira metade da década de 50, fica aí comigo, beleza? Então, os comics desde seu início mostraram, assim, competentemente inovativos, né? Então, o que isso quer dizer? O personagem ou aquela história está começando a decair, logo vinha uma outra coisa para tomar o lugar, né? Em 1953, a procura por novidades tomou outro rumo, né? Por quê? Porque um cidadão chamado Joe Kubert, guardem esse nome, e um outro cara chamado Norman Mauer vinham trabalhando com HQ há anos, desde antes da guerra, beleza? Eles tiveram uma ideia de fazer revistas em quadrinhos 3D. Naquela época já se pensava nisso, já se tinha noção do que era o 3D, tá? Mas era aquele 3D bem rudimentar, sabe? Não sei se vocês já viram, era um óculos de papel, que uma das lentes era vermelha, outra lente era azul ou verde, mas era a lente feita de papel celofane. Então você colocava o óculos, abria o quadrinho, e os quadrinhos também estavam nessas duas cores. Então, com as duas lentes de cores diferentes, um em cada olho, juntava essas duas cores e acabava fazendo a imagem ganhar uma ilusão de 3D. Esses caras tiveram essa sacada, não vamos fazer um quadrinho 3D, tá? E no início foi uma febre, mas só que isso não durou muito, né? Começou ali com aquela novidade, mas já no ano seguinte já ninguém queria saber disso, né? E então o ano de 1953 fechou com mais de 500 títulos, tá, de revistas em quadrinhos publicadas, com regularidade.
todo mês certinho tinha uma revista diferente, 500 títulos, né? E a circulação se aproximava dos 70 milhões de exemplares, veja só. Em 10 anos de quadrinhos, esses 70 milhões é o resultado de os números de quadrinhos circulando pelos Estados Unidos ter dobrado 2 vezes. Para vocês terem uma ideia de que o Congresso tinha razão na sua pesquisa. Eram muitos quadrinhos publicados e muita gente lendo. Tá? Já em 1954, começaria o problema dos comics, porque o Senado já estava pesado lá, estava pesado investigando os comics. Então, parcelas influentes da sociedade também metendo o bedelho lá, né, dando suas opiniões. Não tinha Facebook para fazer textão, então a galera ia fazer o quê? Escrevia um ensaio, mandava para uma revista, um jornal, e esse jornal publicava. E se fosse um jornal de nome, de peso, que aceitasse publicar isso, esse ensaio tomava outra dimensão, porque era lido por muita gente começa a ler, fazer aquela carinha, é verdade. E também os cômics queriam pegar até rebarbas da galera anticomunista, sabe? Guerra Fria, galera aí que não, é comunismo, tudo é comunismo, tudo é comunismo. Eles estavam começando a dizer que os quadrinhos também eram uma ferramenta do comunismo para afetar a sociedade, né? Para acabar com os bons costumes. Então as editoras se sentiram acuadas, né, gente? Assim, meio costas na parede, assim, sabe? Sem entender muito para onde correr. Porque de um lado era o Senado, do outro lado era a opinião pública. Então isso para destruir, né, o prestígio dos comics era rapidinho. Então o que é que eles pensaram em fazer? Eles elaboraram um sistema autocontrolador chamado de Comics Code Authority. Deve estar aparecendo aí a imagenzinha do selo que vai na capa da revista, que é esse selo do Comics Code Authority. E ele impunha uma série de restrições e regulamentos. Diferente daquele código, daqueles tópicos de conduta que a gente falou no episódio passado, o Comics Code Authority, pensa nisso como sendo um código de conduta level up, sabe? Um código de conduta 2.0. Tá? Ele é pior, ele consegue ser pior. As primeiras vítimas do Comics Code foram os quadrinhos de terror e de crime. Então por que isso? Né? Porque o terror, ele trazia uma violência gráfica muito explícita. Então em suas páginas você vai ver muita gente sendo mutilada, facada, monstro, né, atacando pessoas, vampiro mordendo as pessoas, assim, o negócio é muito gráfico. Então os primeiros a serem atacados foram eles, né? E também os quadrinhos de crime, ou seja, os quadrinhos policiais, também por motivos óbvios, né? Era tiro na cabeça, era briga mesmo, assim, de dar soco na cara, voadente, quebrar nariz, era cadeirada, era tiro a queima-roupa. Então eram muito violentos. Então esses quadrinhos foram as primeiras vítimas. Então houve um abrandamento imediato das histórias de western, também pelos mesmos motivos, né? Índio com machadinha na cabeça do cara, o cowboy dando tiro no outro. Então tinha muita violência, certo? E por incrível que pareça, as histórias de amor, as histórias de romance, né, sofreram sanções do Comics Code Authority, né? Ou seja, não podia mostrar cenas explícitas de afeto. Veja, uma história de amor em que o cara não pode nem sequer dar um beijo na moça direito, entendeu? E se for, tem que ser aquele selinho, pronto, foi, acabou, é só pegar na mão e meu amor pra cá, meu amor pra lá, e pronto. Acabou-se aquelas histórias de amor tórrido que se via antes, né? Então os traços, até os traços, né, dos desenhistas, certo? Que sugerissem algum tipo de comportamento inapropriado, tá? Isso aí teve que ser removido, entendeu? Então o super-herói lá todo musculosão e tal, e o cara desenhava ele bem direitinho, sabe, os músculos e tal, e como se tratando de heroínas, né, roupas coladas, né, que revelavam as formas, né, o homem que também tivesse lá aquele seu uniforme coladão, né,
que o desenhista fosse lá e desenhasse o cara com aquele certo volume entre as pernas, não podia mais, certo? Qualquer insinuação de que o cara tem um parceiro, vamos dizer, um parceiro mais jovem, ele tinha que abrandar o jeito que o cara falava até com parceiro, assim, ou parceira, no caso, se fosse uma sidekick, por exemplo, ele tinha que abrandar o jeito para não dar a entender que o cara tinha algum tipo de coisa com o seu parceiro, então até isso teve que parar. Os danos causados pela histeria ultraconservadora foram fatais. Os conservadores estavam pesadamente criticando os quadrinhos. Né? E as revistas que não entrassem, não se enquadrassem, certo, nesses parâmetros do Comics Code Authority, eram sumariamente canceladas, sem aviso prévio, sem nada, era tirada de circulação, acabou, tchau e benção, certo? O resultado disso tudo foi o fechamento da EC Comics. Né? Você se lembra do episódio passado que eu falei que ela começou meteoricamente assim a fazer sucesso. Durante 4 anos esteve no topo acima da Marvel e da DC. Esse negócio do Comics Code Authority, como era uma coisa que era para todos, não era só para uma editora, caiu na EC Comics e eles se recusaram a continuar. O que acabou no fechamento da EC Comics. Infelizmente. E fica aí, no próximo bloco eu tô de volta. Então, né, a gente chega na segunda metade do século, da década de 50, e como é que as coisas estavam, né, velho? Já é aí mais de 5 anos do Comics Code Authority, como é que as coisas estavam andando, né, com os quadrinhos. Né, a segunda metade da década de 50 começou justamente com uma maneira de que os quadrinhos, olha aí a reinvenção que eu falei no bloco passado, eles se reinventarem. De que forma? Fica comigo, vamos lá. As grandes editoras aqui que tinham fôlego. As pequenas começaram a sentir o pesado golpe do Comics Code Authority e começaram a fechar suas portas. Exemplo disso, como eu disse, a EC Comics. Em outubro de 1956, a DC, né, parecia ter achado o caminho para reavivar os tempos áureos de glória do quadrinho. Né, ao retomar um antigo super-herói. E eles têm um nome, o Flash. Se você acha que o Flash já, desde o começo, já era aquele cara de roupa vermelha, né, com asinhas douradas aqui na máscara e tal, relâmpagozinho aqui no peito e tal, já era o Barry Allen? Não era não. O Flash, o primeiro cara a se chamar Flash é um cara chamado Jay Garrick. E o uniforme dele é muito diferente do Flash que a gente conhece. Tá? Primeiramente, ele é uma homenagem, né? Ele é inspirado, né, no deus grego Mercúrio. Então, se você pegar uma imagem do deus Mercúrio, certo? Ou perdão, esse é o nome latino do deus, é o nome dado em Roma, né? O deus grego Hermes. Perdoe pelo lápis. Enfim, continuando. Né, o deus grego Hermes, né? Se você pegar uma imagem do deus Hermes, você vai ver que ele tem o mesmo elmo que o Jay Garrick tem, né, no seu uniforme. Em 1956 foi que a editora DC reformulou o personagem completamente, deu um novo rosto, um novo nome, agora sim Barry Allen, né, e mudou o uniforme. E ele se reinventou, ele retorna como sendo o novo Flash. Futuramente, mais para frente, quando a gente falar da década de 70, né, e década de 80, vocês vão ver que esse personagem, o Jay Garrick, ele retorna. Tá? E com uma explicação porque agora tem 2 personagens chamados Flash. Então, continuando. O Flash, esse Flash, o segundo Flash, ele é uma criação de Gardner Fox e Carmine Infantino. Esse Carmine Infantino também é responsável pela reformulação de alguns outros personagens da DC. E o Gardner Fox, ele vai ficar como sendo o roteirista do Flash, né, padrão aí do Flash durante muitos anos. E a revisão e recuperação dos heróis tornou-se uma prática que a indústria editorial dos quadrinhos continua praticando até hoje com sucesso, minha gente. Muitos heróis aí foram reformulados e retornaram, assim, talvez com outros nomes,
né, com outros rostos, até deixando de ser homens e voltando como mulher. Isso não quer dizer que o cara se transformou em mulher, é uma outra pessoa, tá? Pelo amor de Deus. Então, até o final dos anos 50, os comics viveram a reciclagem e criação de como curtos modismos, né? Que você pegava assim, um personagem, fazia ele ter sucesso, depois esse personagem ia caindo e subia outro e assim ia. Né, personagens de curta duração, vou colocar dessa forma. Então isso aí foi utilizado bastante com cowboys juvenis, eles ainda estavam naquele tema de western, né? Principalmente na Marvel, né? Então e a DC ele foi com outro filão. A DC inovou também até nisso, porque ele começou a dar importância a um personagem feminino, que é justamente a Lois Lane. A Lois Lane, durante um tempo, ela teve até revista própria, com histórias próprias e não necessariamente envolvendo o Superman, tá? O Superman aparecia, claro, mas o foco da história era ela, não ele. Então, já em 59, olha que já estamos chegando no final da década, né, os super-heróis dos anos 40, como o Lanterna Verde e o Capitão América, reaparecem. Uma curiosidade é que o Lanterna Verde, ao espelho do Flash, ele nem sempre foi o Hal Jordan, tá, gente? O Lanterna Verde, primeiramente ele começou com um personagem chamado Alan Scott, né, que é bem diferente do Lanterna Verde que a gente conhece. Primeiro, ele é loiro, né, não tem cabelo castanho como o Hal Jordan tem, certo? Então, segundo, o uniforme é bem diferente. Era uma camisa vermelha, né, com uma calça roxa e uma capa verde. Ele é uma Lanterna Verde que tinha capa. E outra coisa, enquanto o Hal Jordan é destro, o Lanterna Verde original, o Alan Scott, ele é canhoto, o anel era na mão esquerda. E outra, a origem dos poderes do Lanterna Verde original, o Alan Scott, eram místicos, né? Eram poderes místicos, enquanto o Hal Jordan é baseado na força de vontade. Quanto ao Capitão América, ele reaparece enfrentando outros inimigos, a parte como é que se diz? A parte nazista da coisa, né, das histórias do Capitão América foi meio que deixada para trás, né? Ele foi ficando para trás, ele começou a enfrentar outros inimigos e algumas vezes inimigos invisíveis. De que é que eu estou falando? O mundo está na Guerra Fria, então o Capitão América começou a lutar não contra o nazismo, mas contra uma nova ideologia, que era justamente o comunismo. O Capitão América foi usado como símbolo, né, nacionalista contra os ideais do comunismo. A partir desse ano também foi trazido uma ideia, certo? Na verdade, uma reformulação de uma ideia. Enquanto que na década de 40 havia a Sociedade da Justiça da América na DC, na década de 50 a coisa foi reformulada. Como o Flash foi reformulado, certo? O Lanterna Verde também foi reformulado. O Superman começou numa reformulação, certo? Ele não mudou sua aparência, nem seus ideais, nem de sua forma de agir. Mas o Superman, ele passou por uma reformulação de conceito, vamos falar dessa forma, né? As histórias dele começaram a ficar estranhas, né? Porque começaram a aparecer uma série de super animais, e eu não estou falando somente do Cão Cripto, não, né? Eu estou falando de praticamente um zoológico de super animais, veja vocês. Superman passou a enfrentar problemas como um gorila que foge do zoológico, né? Um alienígena que quer transformar todo mundo da cidade, né, em bonecos de cera, vamos colocar assim, histórias bem, sabe, malucas, né? Isso graças ao Comics Code Authority, porque não podia mostrar mais o Superman, né, em combate físico com pessoas ou contra super vilões, porque era muito violento. Então ele começou a enfrentar problemas assim bem fora da caixinha, sabe? Essa reformulação do conceito também do Superman, isso resultou na criação da Liga da Justiça. Não que a sociedade tenha deixado de existir, ela continuava existindo, mas agora era um novo supergrupo, com outros ideais. Então, aí com outra maneira de agir, e foi uma maneira, sabe, de trazer os super-heróis, né, novos aí, a congregar num único supergrupo. Claro, os super-heróis da sociedade, eles eram tipo da década de 40, então já tinham 20 anos
que eles existiam. Então o conceito aí de os super-heróis, esses super-heróis estão começando a ficar velhos. Veja só, não dentro do quadrinho, mas velho fora do quadrinho. Aquelas pessoas que liam aquelas histórias, que eram crianças, agora eram pais de família, tinham mais de 30 anos de idade. Então não tinham tanto interesse por aqueles super-heróis em aquelas histórias. Então a DC, certo, teve que apelar para a nova safra de leitores. Então, novo supergrupo, novos super-heróis. A Liga da Justiça da América, a revista, no caso, ela começou a ser editada em outubro de 1960. E, cara, se tornou um sucesso extraordinário. Porque era o jovem da década de 50, né, tinha outra mentalidade, né? Então, esse supergrupo falava diretamente a esses jovens. Então eram histórias mais emocionantes, eram inimigos mais cósmicos, assim, eram inimigos maiores que eles enfrentavam. E esse ano também marcou o aparecimento do Capitão Átomo pela Charlton Comics. Esse personagem inicialmente não era da DC, gente. Era um personagem criado pela Charlton e ele era bem diferente. E a história do Capitão Átomo, né, a história era bastante... como eu posso dizer, era bastante trágica. Era uma história, não era uma história de eu vou ser um super-herói porque algo aconteceu e pá, não. Ele não. Primeiro, ele tornou-se o que ele é contra a vontade. Foi uma coisa contra a vontade. Ele não tinha outra escolha a não ser ser cobaia do experimento que transformou ele no que ele é. E ele não pode deixar de ser o Capitão Átomo. Ele não tem a opção de, tipo, tirar a máscara, vestir uma roupa civil e pronto, eu tô na minha identidade civil. Ele não pode sair, primeiro ele não pode deixar de ser o que ele é, porque ele tornou-se energia viva. Ele não tem mais um corpo físico. Então criou-se um traje na forma de uma pessoa em que ele fica lá dentro desse traje, e aí esse traje toma uma forma humana, certo? E se ele abrir, né, o traje... é tanta energia, ele é feito de tanta energia lá dentro que causaria uma explosão nuclear, certo? O Capitão Átomo, ele foi criado primeiro pela Guerra Fria e pelo medo da bomba atômica, né? Então ele é um resultado do medo, do terror que a Guerra Fria impunha nas pessoas, né? E 1 ano e meio depois, certo? O Capitão Átomo foi criado por Steve Ditko, certo? E esse mesmo Steve Ditko, né, 1 ano e meio depois, ele foi para a Marvel. E ele se juntou com o grande mestre Jack Kirby, que já estava na Marvel nessa época. Ele foi responsável quando o Jack Kirby e o Stan Lee começou a dupla dinâmica já, né, criando várias histórias aí com o selo Stan Lee Jack Kirby, certo? O Steve Ditko, ele pegou um super-herói, vai pegar, na verdade, em 1950 ainda não, mas mais na frente, né, na década de 60, o Steve Ditko, ele vai pegar um super-herói muito querido da Marvel, que é o Homem-Aranha. É ele que vai começar a desenhar, né, as primeiras histórias do Homem-Aranha. Veja só, o cara saiu da Charlton, criou o Capitão Átomo, foi para a Marvel para desenhar um dos super-heróis mais emblemáticos da Marvel aí. E outra coisa, junto com o Jack Kirby, o Steve Ditko, ele começou a desenhar histórias de monstros pré-históricos. Veja só, a Marvel publicando histórias de dinossauros. E fica aí que eu volto já. Pois é, né, minha gente? Então, a década de 50 acabou. Talvez eu tenha corrido um pouco porque eu precisava falar de 10 anos de quadrinhos num episódio, mas foi necessário. Eu tive que fazer realmente um resumo bem compacto, porque tudo bem, aconteceu muita coisa, mas nem todas elas eram coisas importantes. O que eu falei hoje no episódio foram o que mais de importante aconteceu nos quadrinhos durante a década de 50. Mas isso tem uma razão. A década de 50 é onde as portas da Era de Prata se abriram. A partir do próximo episódio, que eu vou falar da década de 60 e 70, né, é que a gente vai começar a ver nomes
certo? Muito mais conhecido do que eu falei hoje. Por exemplo, na década de 60 é que a gente vai ver mais pra frente, eu vou entrar isso com mais detalhe, a gente vai ver, né, um grupinho aí sem muita importância chamado Vingadores. Isso na Marvel. Na DC a gente vai ver a Liga da Justiça começar a tomar um vulto, né, monstruoso aí, certo? Com as primeiras grandes sagas da Liga da Justiça. Então fica com a gente, acompanha aí a série de quadrinhos, estudando o mês de abril. A gente tá fazendo um possível para fazer essa série. Aí eu tô gravando aqui no meu quarto, como vocês estão vendo, eu já venho falando isso episódio após episódio, mas isso é porque eu quero alertar vocês que mesmo durante a quarentena o Opina Eventos está aí firme e forte com o compromisso de trazer o conteúdo que a gente prometeu para o mês de abril, tá? Então a gente também tá preparando, aí a gente tá pensando aí uma maneira de fazer uma live aí com vocês, falando de quadrinhos. A gente vai dar continuidade ao tema durante a live, né? A gente vai falando de quadrinhos e a gente conversou com algumas pessoas, convidou elas para vir para a live e estamos combinando tudo direitinho. Essa live vai sair, aguarda aí que essa live vai sair. Então, gente, muito obrigado pela presença de vocês. Dá aquele tapa no like aí para dar aquela força pra gente. Se inscreve no canal se não for inscrito. Compartilha aí a série para seus amigos aí, para ver eles virem ver, tá? A gente deu uma grande pesquisada nesse assunto, beleza? Então, muito obrigado. Um beijo para vocês e até a próxima.